A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo? Será que a humanidade ela é depravada? Será que realmente ela é pecadora? Será que a humanidade tem uma natureza corrompida, como nós cristãos temos pregado mundo afora a respeito da natureza pecadora do homem? Muitos resistem a essa ideia, como eu tenho falado aqui no YouTube, mas esta é a realidade. Mas talvez ainda assim, e muito provavelmente, muitos não se consideram, né? Tudo isso que está sendo falado aqui. Mas vamos analisar pela própria lei de Deus? Qual lei? Vamos começar pelo Decálogo, pelos 10 mandamentos. Se realmente o homem ele é depravado ou não. Ah, mas eu não creio nos 10 mandamentos, alguém poderá dizer. Bom, aí já é problema teu. O fato é que Deus deixou os 10 mandamentos à humanidade. O fato da humanidade não estar seguindo os 10 mandamentos não quer dizer que não haverá um julgamento sobre a humanidade baseado na própria lei do Senhor. Porque nós estamos diante de dois caminhos. Ou nós seremos julgados pela lei, e a lei ela é implacável, não há misericórdia na lei, ou seremos, né, salvos e remidos pela graça do Senhor Jesus Cristo através do sacrifício vicário de Cristo no Calvário, que derramou seu sangue por cada um de nós. Não tem como a humanidade correr. A humanidade pode viver da forma como quiser, mas será julgada assim de acordo com a lei, porque a lei é ela que coloca em ordem todo o caos do universo, no que diz respeito aos agentes morais, no que diz respeito à moralidade, no que diz respeito à retidão. Por quê? Porque a lei reflete o próprio caráter do Criador, o próprio caráter de Deus. E Deus ele é imutável em seu caráter e exige que suas criaturas sejam santas também. Quando Deus ele entregou a lei a Israel, ele estava dizendo para Israel que Israel agora ele pertencia por direito de criação, por direito de redenção, por direito de criação porque Deus havia criado Israel como Deus te criou e criou cada um da humanidade, por direito de redenção porque foi Deus que tirou da casa da servidão, ou seja, do Egito, tirou Israel do Egito. Então Israel lhe pertencia agora. Por isso que na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala que o Espírito tem ciúmes daqueles que lhe pertencem. Não ciúme carnal como nós temos aqui na terra, mas ciúmes no sentido de zelo. Deus exige que o homem seja somente dele, que adore somente a ele. Então vamos analisar, fazer uma análise dos 10 mandamentos. Esse é o meu objetivo aqui, para mostrar quão pecador você é, de modo que você venha sentir necessidade e ter consciência da necessidade de Cristo Jesus como teu Salvador. Este canal, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que embora tenha muita gente que refuta este canal, não me importo com isso, esse canal é para aqueles que verdadeiramente estão preocupados com a sua salvação. Quando eu decidi abrir o YouTube, esses canais aqui no YouTube, o meu objetivo, eu tentei realmente pregar para pessoas necessitadas de salvação. Se você não sente necessidade de ser salvo, se você não sente necessidade de Cristo, você pode passar para outro vídeo, mas eu estou me dirigindo aqui às pessoas que verdadeiramente têm uma preocupação em conhecer a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz a respeito do seu próprio estado, do estado espiritual do homem e como resolver essa situação. Vamos lá, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos fala assim em Êxodo capítulo 20, do 1 ao 3, está escrito o primeiro mandamento. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eis aqui, gente, o primeiro mandamento da lei do Senhor. Você cumpre essa lei? Será que você cumpre essa lei? Se você diz ser uma pessoa justa, então você deve cumprir esta lei. Mas cumpre esta lei com perfeição? Você realmente tem Deus como seu único Deus na sua vida? Você não tem outros deuses diante de você? Será que nós cumprimos realmente os 10 mandamentos? Vamos fazer uma análise sobre isso? Talvez você fale, não, eu só adoro o Senhor Jesus Cristo. Eu digo para vocês que tem muitos crentes que estão em idolatria. Tem muitos cristãos por aí que estão em idolatria, estão adorando outros deuses. Quando a Bíblia Sagrada fala a respeito de outros deuses, nós temos que primeiro compreender qual é a relação que nós como homens temos com a divindade. Essa relação ela é baseada em duas coisas, que é o que é requerido da parte do nosso próprio Deus. E, por incrível que pareça, dentro desses termos, dessa relação, o mesmo tipo de relação que nós temos e podemos adotar com Deus, muitas vezes o ser humano adota e nós também podemos adotar com outros deuses também. Então, quais são esses dois pontos? No que diz respeito à divindade,
A nossa relação é de adoração e submissão. São as duas coisas que Deus ele exige de cada um de nós. Adoração e submissão. Nós temos que adorar a Deus e, em consequência dessa adoração, em resultado desta adoração, nos submetermos a Deus. O que é adoração? Amor. Amor a Deus. Não é isso que Jesus explicou? Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre ou acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Então não é isso? Amor a Deus é adoração. Adoração é amor a Deus. E submissão? Submissão diz respeito à obediência aos seus preceitos. Por que devemos obedecer aos preceitos, ou seja, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus? Porque não há outra maneira de nós sermos santos, senão pela obediência ao código moral de Deus. Não há outra maneira de criarmos santidade em nós, se não andarmos diante daquilo que Deus nos ensinou. Não andarmos segundo os padrões do mundo, segundo tradições da família, segundo aquilo que a humanidade tem ditado como certo ou como errado. Desde quando a humanidade entende do que é certo do que é errado? Basta você dar uma olhada no que tem acontecido no mundo ao seu redor, para você ver quão hipócrita é a sociedade, quão hipócrita é a humanidade, como que a humanidade anda totalmente na contramão daquilo que é de Deus. Basta você abrir a Bíblia Sagrada. Isso já causará uma repulsa na vida das pessoas. Então não parece que a humanidade está caminhando segundo a verdadeira retidão da palavra de Deus. Não parece que a humanidade conhece, de fato não conhece o que é verdadeira retidão diante de Deus. E os 10 mandamentos comprovam isso que eu estou falando. A humanidade não tem sido capaz de andar segundo os mandamentos do Senhor Deus. Mas a humanidade será julgada, não esqueça disso, segundo a lei de Deus, ou será salva segundo a redenção de Cristo. Não tem meio termo, não tem uma terceira via. Se você virar as costas para o Senhor Jesus Cristo, você será julgado pela lei de Deus, e a lei ela é implacável, não há misericórdia na lei. A lei diz respeito àquilo que é justo, a justiça. E a justiça ela é implacável, nós sabemos disso. Então nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas, voltando àquilo que eu estava falando, tem gente que fala, não, eu adoro somente a Deus, o Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Mas existem muitos outros deuses, que se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos quebrando esse primeiro mandamento da lei do Senhor. Existem muitos deuses na terra. A prostituição é um tipo de deus aqui na terra, é uma deusa, né? A prostituição, os vícios, os prazeres, o poder, a vaidade e o maior de todos eles, né? O ego. São deuses que existem aqui, que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também tanto estar adorando esses deuses, quanto também nos submetendo a eles. Não é isso que a humanidade faz? Não é isso que nós caímos frequentemente nesses erros também, e que precisamos, por isso, da misericórdia de Deus? Quando eu falo caímos, eu quero dizer que nenhum de nós, nem mesmo eu, nenhum pastor deste mundo, nenhum cristão deste mundo, ninguém da humanidade cumpre com perfeição os 10 mandamentos. Mas se ninguém cumpre com perfeição os 10 mandamentos, por que, pastor Éder, Deus nos deu os 10 mandamentos? A própria Bíblia Sagrada no Novo Testamento explica por que veio a lei, para mostrar aos transgressores as suas próprias transgressões. O apóstolo Paulo fala, eu não conheceria que roubar era pecado se a lei não dissesse não roubarás. Eu não saberia que adulterar seria pecado se não estivesse escrito na lei, não adulterarás, e assim por diante. Todos nós pecamos, todos nós quebramos as leis do Senhor. Todos nós. Mas nós temos que tomar cuidado de não estarmos nos prostrando diante de outros deuses, porque a única forma de nós nos livrarmos verdadeiramente da idolatria é nos apegarmos ao Deus verdadeiro. Salmo 115 fala que nós nos tornamos aquilo que amamos. Torne-se igual a eles, aqueles que o adoram, se referindo aos ídolos lá no Salmo 115. Estava se referindo aos ídolos, que aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes aos ídolos. Você adora a Deus a prostituição, você vai se tornar um prostituto ou uma prostituta. Você se torna aquilo que você ama, aquilo que você adora, porque você presta obediência àquilo que você adora. A prostituição chama, você obedece prontamente, sai correndo para lhe atender os seus desejos carnais. Os vícios, você ama os vícios, você se torna aquilo que você ama, você se torna um viciado. Você ama o roubo, você se torna aquilo que você ama, você se tornará um ladrão. E assim sucessivamente diante de todos os outros deuses deste mundo. Então estou mostrando para vocês, este é o objetivo, como eu falei para vocês, ao fazer uma análise dos 10 mandamentos. Estou começando hoje neste vídeo a respeito do primeiro mandamento.
é mostrar quão pecador você e eu somos e o quanto nós necessitamos de Cristo, porque este é o objetivo, trazer consciência às pessoas do quanto elas precisam de Cristo. Ah, mas voltamos lá àquele ponto, eu não acredito em Jesus, não acredito em Deus, como os ateus falam por aí. Problema dos ateus, problema seu se não acredita. O fato é que eu estou mostrando aqui aquilo que vem da parte de Deus e diante do qual nós teremos um dia de prestar contas. E se teremos de prestar contas, por que não atentarmos para Deus, para a sua palavra, para aquilo que Ele nos ensina? Este é o meu objetivo aqui no YouTube. Faça uma reflexão de tudo aquilo que eu acabei de falar para você e desejo que Jesus venha te esclarecer cada vez mais e que você venha verdadeiramente ter essa consciência da necessidade da salvação em Cristo Jesus. Fiquem com Deus.